aqui no canal TV Química Básica. Meu nome é Alan Nunes Costa. Sobre os pontos, os tópicos de cálculo de massa molar e cálculo de massa em unidade atômica, ok? Um assunto visto aí na disciplina de Química 1, primeiro ano do ensino médio. Fizemos já essa questão no vídeo anterior, agora vamos para essa. Uma substância um pouco mais complexa do que do vídeo anterior, mas os princípios são o mesmo. Calcular a massa molar, massa e a massa em unidades atômicas para essa substância aqui. Aí, como eu já falei, se a questão ela já pode vir com essa informação, ó, dados os números de massa. Aí ele apresentou aqui ferro, Fe, C, carbono, N, nitrogênio. De onde foi que veio, essa informação? Veio da massa atômica relativa de cada um desses elementos químicos lá na tabela periódica. Aí ele só fez aproximar. Por exemplo, para o ferro, na tabela periódica é 55,845. Aí ele aproximou para quem? 56. Aqui, carbono 12,011. Ok? Aí aproximou para quanto? O inteiro mais próximo, 12. E aqui, 14,007. Foi aproximado para onde? Para 14. Beleza. Então, para fazer esse tipo de questão, é necessário ter essa informação, ou a tabela periódica, ok? Ou ele já dá a informação do número de massa para cada elemento químico que constitui aquela substância que você vai fazer o cálculo, realizar o cálculo. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, você olha para cá, você observa que tem os elementos químicos. Fe, apareceu Fe, aqui é o ferro. Não importa se ele está fora ou aqui fora do colchete, tá ok? E um dentro do colchete aqui, ó. O símbolo é o mesmo. Qual é o outro símbolo que aparece? C de carbono. O outro símbolo que aparece, o N de nitrogênio. Então vamos lá. Aí agora nós já sabemos que são 3 elementos químicos, mas e a quantidade de cada um deles? Ok? O que você faz? Olha só, aqui no ferro, que está fora do colchete, aparece o índice 4, ok? Dentro do colchete aparece também o ferro. Não tem número aqui, ó, na parte direita inferior aqui do Fe. Mas quando não tem número, significa que é 1. Mas lembre-se que esse ferro aqui ele está dentro de um colchete. E esse colchete está sendo multiplicado por um índice 3. Então, você vai ter que multiplicar aqui, ó, 1 vezes 3. Então, nós temos 4 ferros fora do colchete, mais um ferro que está sendo multiplicado por 3, que está dentro do colchete. Então, ó, 1 vezes 3. 4, 1 vezes 3 é 3. Total, 7 átomos de ferro. Beleza. Agora, nós vamos fazer o próximo elemento químico. Quem é o próximo elemento químico? Você pode escolher aí. Vamos escolher logo o carbono, na ordem. O carbono está dentro de um parênteses. E aqui no índice não aparece número no carbono, mas significa que tem um carbono aqui. Ok? Fica subentendido. E esse carbono, esse 1, está dentro de um parênteses que está sendo multiplicado por 6. E isso tudo está dentro de um colchete que está sendo multiplicado por 3. Então, o total de carbonos vai ser 1 vezes 6 vezes 3, que vai dar 18. Então, no total, se tem 18 átomos de carbono. Mesmo processo será feito para quem? Já visualizando aqui, nitrogênio. Olha só o nitrogênio. Está dentro de um parênteses. Ok? Não tem número, mas significa que é 1. Esse 1 está sendo multiplicado por 6. E isso tudo está sendo multiplicado por quanto? Por 3. Então, vai ser 1 vezes 6 vezes 3,
que vai dar 18. Então, o total de carbono, ou o total de nitrogênio, são 18, o total de carbono, 18, e o total de ferro, 7. Nesse caso aqui, ó, o ferro teve que somar. Por quê? Porque aqui nós temos ferro do lado de fora, né, dos colchetes, ok? Por isso que foi somado. E dentro do colchete, nós temos um ferro, e esse ferro está sendo multiplicado por quanto? Por 3. É só matemática básica. Beleza. Agora nós vamos calcular a massa molar. Vou colocar aqui MM de massa molar. Vamos lá. São quantos ferros? 7. Vezes, quem é o número de massa de um ferro? 56. Mais. Por que mais? Porque a substância é constituída também por quem? Por carbono. Quantos carbonos? 18. Qual é o número de massa do carbono? 12. Mais. Quantos nitrogênios? Também 18. Qual é o número de massa do nitrogênio? 14. Então, a massa molar vai ser 7, né? 7 vezes 56 é 392. Mais 18 vezes 12, 216. Mais 18 vezes 14, 252. Agora você soma tudo, ok? 392 mais 216 mais 252, que vai dar 860. Esse, né, é o número de massa de quem? Dessa substância aqui, ó. Completa. Como ele está pedindo a massa molar, você adiciona simplesmente a unidade gramas por mol. Tá ok? Gramas por mol. Agora, se ele pedir na questão a massa em unidades atômicas, vou colocar aqui massa, unidade atômica. Ok? O que você vai fazer? O mesmo cálculo. Olha só. 7 ferros vezes 56, que é o número de massa de um ferro. 18, porque são 18 carbonos, vezes 12, número de massa do carbono. 18 vezes 14, número de massa de quem? Do nitrogênio. Pronto. 392 mais 216 mais 252. Ok? Somando tudo, né, vai dar 860 a unidade U. O cálculo para se encontrar a massa molar e o cálculo para se encontrar a massa em unidades atômicas de qualquer substância, ok? Segue os mesmos princípios. Só que, mais uma vez, não vou mostrar a diferença, mas existe uma diferença física, tá, ok? Entre essas duas quantidades. A massa em unidades atômicas é muito pequena quando comparada com a massa molar, tá, ok? Muito pequena, certo? Mas isso é uma situação para um próximo vídeo, ok? O que eu estou tentando mostrar aqui é apenas o princípio do cálculo, certo? Para você encontrar a massa molar de uma substância partindo da sua fórmula e com as informações necessárias para se realizar esse cálculo. Ou se dá os dados dos números de massa de cada elemento químico, ou se dá a tabela periódica, e você vai ter que ir lá na tabela periódica, né, identificar a informação necessária para fazer esse cálculo, fazer a aproximação, ok?
pois é melhor trabalhar assim. Normalmente as questões, a maior parte das questões, elas sempre utilizam o número de massa, certo? Em vez da massa atômica relativa em si, tá ok? Então, basicamente isso, ok? Então aí você vai ter que dominar alguns pontos, como multiplicação, soma, identificar o elemento químico, a quantidade de átomos que está na fórmula química da substância relacionada a esse elemento químico, tá ok? Então são alguns pontos aí necessários para se resolver esse tipo de questão. Valeu e até o próximo vídeo.